Olá galerinha, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do IPJ Kids, o canal da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Jundiaí. É uma alegria ter você aqui hoje comigo para falarmos sobre isso tudo aqui. Você tá vendo toda essa coisa grudenta, né? Essa coisa pegajosa, olha só. Você já viu que algumas situações da vida parece que nós estamos em uma situação toda pegajosa, que a gente não consegue se desgrudar? Você sabe que você tem que fazer várias coisas, você tem que várias atividades, mas você não consegue ir para frente porque parece que tem algo te grudando, algo que está te prendendo de fazer as coisas. Você já passou por isso? Vou contar um segredo. Eu já passei por isso e ainda passo muitas vezes. Parece que tem dia que você não consegue se desgrudar das coisas, você tem que levar as coisas à frente, mas não consegue. Nesse momento, nós precisamos de algo muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos de determinação. Determinação é decidir que vale a pena terminar aquilo que você começou, certo? Por isso, a determinação é muito importante. Nós temos que tomar uma decisão de falar, vou terminar aquilo que eu comecei. E é por isso que eu quero te contar uma história hoje sobre os discípulos de Jesus. Nós estamos estudando a grande história de Deus, não é mesmo? E nós sabemos que Jesus Cristo, ele se encarnou, ele veio ao mundo, ele cresceu, ele escolheu discípulos para andar com eles, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos caminharam com Jesus, eles viram diversas coisas acontecerem. Jesus curou doentes, Jesus trouxe pessoas de volta à vida e os discípulos estavam ali acompanhando tudo. Os discípulos também viram Jesus ser morto e depois eles viram Jesus voltando à vida. Jesus ressuscitou e os discípulos acompanharam aquilo tudo. Agora, depois de ressuscitado, Jesus encontrou com seus discípulos e ele veio agora falar para eles sobre um grande trabalho que eles deveriam fazer. Só que os discípulos estavam muito confusos sobre esse trabalho. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo fazer, porque eles achavam que Jesus tinha vindo para ser um rei, daquele que tem uma capa grandona, que tem uma coroa de ouro e um cetro, e que Jesus andasse pelo seu reino e falando para as pessoas o que elas deviam fazer e tudo mais. Eles tinham uma ideia de um reino bem assim, né? Jesus num castelo e tal, mas não era isso que Jesus queria falar para eles. Jesus se encontrou com seus discípulos e agora ele queria falar sobre um grande trabalho que eles deveriam fazer. E esses discípulos não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Eles estavam assim, mas o que ele está falando? Eu não estou entendendo. Então, eles pensaram em algumas perguntas sobre o que é que estava acontecendo. E essas perguntas, elas são: quem, o que, por quê, quando e como. Quem vai fazer o trabalho? O que é esse trabalho? Por que nós temos que fazer esse trabalho? Onde é que nós vamos fazer esse trabalho e como que isso vai acontecer? Então, esses discípulos tinham várias perguntas. E a primeira pergunta é quem? Quem deveria fazer o trabalho? Quando Jesus aparece para os discípulos estavam achando que esse quem era Jesus. Mas na verdade não era Jesus. O quem dessa história eram os discípulos. Porque Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, isso significa que a partir de agora, vocês, meus discípulos, vão por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, vão falar das boas novas da salvação para todas as criaturas. Ou seja, o quem não é Jesus, não era ele mesmo, mas era os discípulos. Os discípulos eram quem deveriam fazer o trabalho. A outra pergunta é o que? O que os discípulos deveriam fazer? Eles estavam confusos. A gente tem que fazer o que nesse trabalho? Já que agora nós sabemos que somos nós, o que é? Falar sobre Jesus para todas as pessoas. Eles deveriam sair pelo mundo falando do que Jesus havia feito, que Jesus andou pela terra, que ele curou, que ele ressuscitou gente, que depois ele morreu, que depois ele voltou à vida e que agora ele estava vivo. Então eles precisavam falar para todo mundo sobre Jesus Cristo. Só que tem uma outra pergunta ainda. Eles estavam se perguntando, mas por que a gente tem que fazer isso? É só para Jesus ser famoso? Será que Jesus queria virar uma celebridade? Se Jesus queria ser igual a essas pessoas famosas
do YouTube, da televisão, os artistas famosos que querem ser conhecidos, que querem... Não, Jesus não tinha essa pretensão, ele não queria ser famoso, ele não queria ganhar seguidores no Instagram, no Facebook, não, nada disso. O que Jesus queria que eles fizessem é fazer o nome dele conhecido, levar as boas novas, porque quando as pessoas conhecem a Jesus e creem nele, elas têm uma mudança de vida, elas ganham a vida eterna, elas ganham salvação, e é disso que Jesus está falando. Ele está falando, vocês, que é o quem, vocês vão por todo mundo, vocês vão fazer o quê? Vão falar de mim para toda criatura, falar do que eu fiz, do que aconteceu na minha vida. E vocês vão fazer isso por quê? Porque quando as pessoas ouvirem, elas crerem, elas serão salvas, terão vida eterna. E agora, mas como que os discípulos iriam fazer isso? Eles não sabiam, não tinha como. Eles ficavam assim, como que a gente vai fazer? E Jesus havia falado para eles assim, fiquem na cidade de Jerusalém até que a promessa seja cumprida. Fiquem lá esperando até que venha o sinal, aquilo que eu havia prometido para vocês. E o que Jesus havia prometido para os discípulos? Será que vocês sabem? Jesus havia prometido que iria mandar o seu Espírito Santo. Iria mandar o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando no coração do homem. Agora, Cristo não estaria mais presente entre os seus discípulos, mas ele estaria presente através do seu Espírito dentro do coração. E ele falou assim para os seus discípulos, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, aguardando a promessa vir, e depois que a promessa vir, vocês vão fazer toda essa obra, vocês vão até os confins da terra levando a mensagem, falando sobre mim. Então, eles foram para Jerusalém e ficaram lá esperando, porque é o Espírito Santo quem iria capacitar os discípulos a fazerem toda essa obra. Eles estavam pensando, como que eu posso fazer o trabalho do Senhor? Era isso que estava grudando neles, essa incapacidade, não saber o que fazer, onde ir. Eles queriam saber se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Eles não sabiam onde que tinha que ir, eles não sabiam o que tinha que falar, eles não sabiam como fazer. Mas Jesus deu toda a capacidade para eles. Olha só, Jesus falou quem que ia fazer, que eram eles, falou o que era para fazer, que era para falar sobre ele, falou que onde que era que eles precisavam ir, que é por todo mundo, por toda a terra, não tem nenhum lugar que não tenha que ir, tem que ir em tudo. Todo cantinho que tiver como ir levar a palavra do Senhor Jesus é para ir. E ele falou que isso eles fariam também através do poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo capacitaria a vida deles para fazer toda essa obra. Agora não tinha mais nada grudando neles que impedissem eles de fazer a obra do Senhor. Eles tinham se desgrudado de tudo e agora sim, eles podem fazer com determinação. E você lembra o que é a determinação? Decidir que vale a pena terminar o que você começou. Por isso, como que você pode ter determinação e conseguir terminar aquilo que você começou? Confiando em Jesus e sabendo que Ele capacita você. Mas você deve estar perguntando assim, mas por que você está falando de mim? Essa palavra não era sobre os discípulos? Realmente, era sobre os apóstolos que Jesus havia enviado, porém, essa ordem de Jesus para ir por todo mundo e pregar o Evangelho não era só para os apóstolos, mas para todos aqueles que crerem em Jesus, que se tornam filhos de Deus e que são servos do Senhor. Todos eles devem ir por todo mundo falando do amor de Jesus, falando para as pessoas do que Jesus fez e fazer isso com determinação, sabendo que toda a capacidade que nós precisamos para falar do amor de Jesus, nós já temos porque Ele nos deu essa capacidade. E você também tem essa capacidade de fazer, por isso faça com determinação, se desgrude de tudo aquilo que te impede. Olha só, como que você pode aplicar isso na sua vida? Muitas vezes você sabe que você precisa falar para os seus amiguinhos de Jesus. Você precisa falar para os seus colegas na escola do amor de Deus, mas você fica sem saber o que falar. Nessa hora, peça para o Espírito Santo, para Ele te ajudar, para Ele te dar capacidade para ter as palavras certas, para que você possa falar para as pessoas do amor de Deus. E Ele vai te ajudar. Você precisa ter determinação e confiar na capacidade que o Senhor tem para te dar. Tá certo? Você confia em Jesus? Você sabe que Ele pode te dar capacidade? Então bora lá, seja determinado, siga em frente e vamos fazer a obra que o Senhor nos chamou para fazer, todos juntos.
tá certo? Vamos orar? Eu quero orar por você para que Deus nos dê essa capacitação, para que nos dê essa determinação, para que a gente possa fazer a obra dele, tá certo? Vamos orar? Paizinho, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deu o teu Filho Jesus, nos deu salvação, e Jesus nos deu uma ordem que é para irmos por todo mundo falando do teu amor, falando da graça do Senhor, da salvação. E nós agradecemos ao Senhor também porque junto com a ordem o Senhor também deu a capacidade para nós fazermos tudo isso. Por isso eu quero pedir ao Senhor para que faça com que cada um dos meninos que estão assistindo, cada criança que está assistindo, cada papai, cada mamãe, se sintam capacitados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor. Que eles se desgrudem de tudo que os impedem, que eles possam se desgrudar de todas as desculpas, todo o cansaço, todo o sentimento de incapacidade, e que eles possam ver que no Espírito Santo eles têm capacidade para poder fazer a obra do Senhor, se desgrudando de tudo isso e fazendo com determinação, porque determinação é decidir terminar de fazer aquilo que a gente começou a fazer. Por isso nós pedimos ao Senhor para que nos ajude nisso. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galerinha. Fiquem ligados, decorem tudo isso que vocês aprenderam hoje sobre a determinação e terminem aquilo que você foi chamado para fazer. Se você sabe que você tem que obedecer o papai e a mamãe, mas você não está conseguindo, tem coisas grudando em você que te impedem, seja determinado e faça aquilo que eles pediram para você fazer na escola, sobre os seus estudos, em tudo aquilo na sua vida, seja determinado. Faça tudo isso com alegria para o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, fique com Deus e até a próxima